Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 em diante. E continuando a nossa série, tema Mudando a Mente, para experimentar um novo nível em Deus. Hoje o tema da mensagem é Praticando a Mente de Cristo. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler do verso 6 em diante. Amém? Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilha com ele. Aleluia. Glória a Deus. Acompanha comigo então a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga, sou amado de Deus. Amém. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora diga para o irmão que está do seu lado, você tem a mente de Cristo. Continuando, eu quero entrar aqui somente no capítulo 3, olha só, avançando aí. Eu, porém, olha, depois de falar que nós temos a mente de Cristo, olha o que Paulo vai falar. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, Pai de amor, obrigado por mais uma vez, Senhor, nos reunir neste lugar para ouvir, ó Deus, a Tua voz através das Sagradas Escrituras. Pai, eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos, como instrumento em Tuas mãos, e a palavra, ó Deus, que o Senhor colocou nesta noite, venha como espada, venha dividir alma de espírito, juntas de medula. Somente a Tua palavra, Senhor, é apta para discernir as intenções ocultas, escondidas no nosso coração. E que assim seja, Senhor. Resplandece a luz em meio às trevas o nosso coração. Unge, Senhor, unge a nossa mente e o nosso coração com espírito de revelação e de sabedoria, e que haja sobre nós mente lúcida e clara, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: eu creio que o Espírito do Senhor
é sobre mim. Eu abro meu coração e mantenho a minha mente alerta para receber a palavra de Deus, pois eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Quero convidar você, pode sentar. Amém. Aleluia. O tema da mensagem hoje é praticando a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, então, acabou de confirmar aí que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, creu, foi batizado, este, então, não somente tem o Espírito, você não somente é templo do Espírito, mas você também tem a mente de Cristo. Agora é interessante, porque Paulo fala, ele afirma que todos que creem em Jesus têm a sua mente de Cristo, ou seja, discernir entre o bem e o mal, mas sem influência externa, simplesmente você vai conhecer então a vontade de Deus. Mas veja, semana passada eu trouxe uma frase, uma verdade, cadê? Opa, isso, uma verdade que eu quero repetir para você hoje. A nossa mentalidade é uma expressão daquilo que penso. Então, se eu tenho a mente de Cristo, então eu vou expressar como Cristo pensa. Ela direciona aquilo que digo. Se eu tenho a mente de Cristo, então eu vou dizer as coisas como Cristo estivesse aqui. E a nossa mentalidade se concretiza naquilo que eu faço e no meu estilo de vida. Então, esse é um fato, é uma verdade. Aquilo que você pensa vai se expressar naquilo que você fala. E vai direcionar a você falar. E vai se concretizar no seu comportamento. Então, se ainda não estamos desfrutando do melhor de Deus, do caráter de Cristo, então nós precisamos o quê? Restaurar, mudar a nossa mente. Por isso nós estamos aqui pregando essa série de mensagens. O tema é mudando a mente. E hoje eu quero ensinar a você a como praticar a mente de Cristo. Como praticar a mente de Cristo? Conta-se a história que um menino, ele era um discípulo de um sábio mestre, e ele era daqueles de fazer pegadinha com o mestre. E esse menino fez assim, a seguinte pegadinha. Bom, eu tenho um passarinho na minha mão, um filhote de passarinho. E ele falou, eu vou pegar aquele mestre. Eu vou perguntar para o mestre, mestre, o passarinho que eu tenho nas mãos está vivo ou morto? Então, se o mestre responder que está morto, eu mostro para ele que o passarinho está vivo. Se ele responder que o passarinho está vivo, eu aperto o passarinho, então eu vou mostrar que o passarinho está morto. Então, o que fazer? Aí chegou o discípulo, com esse plano, chegou até o mestre. Mestre, eu tenho um passarinho na minha mão. Se o senhor é tão sábio assim, me fale. O passarinho que eu tenho nas minhas mãos, está vivo ou está morto? E o mestre pensou, parou e respondeu. A resposta está nas tuas mãos. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar agora? Muitos falam que sofrem ou que estão vivendo o que estão vivendo por causa do outro, por causa do fulano, beltrano, circunstâncias, mas as escolhas quem faz é você. Você é responsável pelas escolhas que você faz e até na sua mente. Você escolhe também o que vai pensar. Na semana passada nós falamos esse texto aqui de Filipenses capítulo 4. Ah, não está ainda na tela, perdão. Filipenses capítulo 4, só voltar um pouquinho, Denis. Davi, por favor. Filipenses 4, onde Paulo fala lá, olha, firme os seus pensamentos naquilo que há de louvor, se boa fama, se alguma virtude há, nisto pensai. É interessante que Paulo, ao escrever isso, ele não fala, olha, ore para que você tenha bons pensamentos. Ore então, faça uma consagração, faça um jejum para que você então tenha o pensamento como de Cristo. Não, primeiro, ele já está afirmando, você tem a mente de Cristo. Mas é interessante que lá no capítulo 4 de Filipenses, ele fala para nós firmarmos os pensamentos naquilo que é de boa virtude, de boa fama. Firmarmos os pensamentos em algo belo, coisas belas. Ou seja, firmarmos um pensamento em algo que é positivo. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque simplesmente os nossos pensamentos, eles são rebeldes. Você está aqui agora, mas talvez o seu pensamento nesse momento, em rebeldia está querendo fazer você pensar em alguma coisa lá na sua casa, em alguma atividade que você vai fazer amanhã no trabalho.
Ou então, talvez ele está fazendo você pensar assim: poxa, o pastor Márcio veio de camisa preta, calça jeans, não combinou nada. O que tem a ver isso? Nada, mas os seus pensamentos se distraem com coisas. Poxa, mas tela azul, tá faltando um parafuso ali. E o pastor Márcio aqui falando: tá faltando um parafuso. Olha, tem uma lâmpada que está queimada. E o pensamento voando. Isso você não verbaliza, só está pensando. Aí a palavra de Deus está sendo compartilhada. A semente está sendo plantada no seu coração. Só que aí, entra a segunda-feira, vem a ave de rapina através das circunstâncias, o que faz? Ou sufoca ou rouba a semente que foi plantada. Por quê? Porque caiu em solo raso. Porque ao ouvir a semente da palavra de Deus, não deixou descer até o sol do coração. Não recebeu. Então, eu não digo isso como sendo assim: olha, você faz isso. Não, eu faço isso também. Você faz isso. São os nossos pensamentos rebeldes. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos elevar os nossos pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus lá em Coríntios fala que eu devo elevar os meus pensamentos cativos, a palavra cativo é preso. Então eu devo, nesse momento em que eu quero me concentrar na palavra de Deus, eu quero me concentrar em algo que é bom, eu quero me concentrar em pensar algo bom a respeito daquela pessoa, eu quero me concentrar em pensar a respeito de bom naquela circunstância. Você tem que firmar o seu pensamento e escolher que pensamento você vai ter. Como esse menino. O menino poderia dizer assim: olha, se ele disser que está morto, eu mostro que está vivo. Se disser que está vivo, eu aperto e mostro que está morto. O mestre respondeu: não, a resposta está nas suas mãos. A resposta para o que você vai pensar está em suas mãos. Você já tem a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Portanto, eu vou decidir o que vou pensar. Você vai decidir no que vai pensar. E quando vier os pensamentos rebeldes, a escolha é você quem faz. E os pensamentos rebeldes, não estou falando de pensamento pecaminoso, não. Eu estou falando de pensamentos vazios, pensamentos infrutíferos, pensamentos negativos, pensamentos que não produzem vida de Deus em você, que te distraem, que te tira do foco. Esses pensamentos, então eu devo me concentrar. E para desfrutar, então, da mente de Cristo, eu tenho que, portanto, se a minha mente é rebelde, eu tenho que, portanto, fazer exercício. Exercício. Se você perguntar assim para mim, falar assim para mim: pastor Márcio, vamos amanhã correr 10 quilômetros, eu te garanto que eu corro 10 eu não aguento. Mas se você me der um tempo para eu treinar, eu te garanto que eu vou em 2 meses. Em 2 meses eu vou conseguir correr os 10 quilômetros sem parar. O que significa isso? Eu vou me condicionar, eu vou treinar. E meu corpo vai chegar então nos 10 quilômetros e eu vou conseguir. Dentro do meu limite, claro, dentro da preparação que eu fiz. Então a sua mente, ele é um músculo. O seu cérebro é um músculo. Ele é rebelde assim, porque precisamos disciplinar os nossos pensamentos. Já temos a promessa que sim, eu tenho a mente de Cristo, então por que, pastor, eu não desfruto? Porque o pensamento, ele é rebelde. E eu preciso disciplinar os meus pensamentos. Então hoje eu quero mostrar para você como você vai fazer para disciplinar. Essa vai ser uma prática diária. Foi muito interessante. E bênção, né? Quantos foram abençoados com a mensagem da semana passada? Amém. Glória a Deus. Na célula nós compartilhamos. E algumas pessoas falando na célula, eu ouvi uma experiência que foi muito legal. Uma pessoa que teve uma experiência no trabalho a respeito do chefe que falou algo e ela ficou ali, né? Essa pessoa ficou com uma vontade de falar algo que seria de resposta imediata por uma reação, por um sentimento que foi gerado. E o pensamento já logo de imediato: peraí, eu vou dar essa resposta. Mas aí essa pessoa condicionou: não, eu vou escolher o que eu vou pensar. Eu vou pensar naquilo que é louvor, em coisas boas, né, se alguma virtude há. E ficou ali condicionando e lutando com a mente até que deu a resposta certa para o chefe. E o chefe até parabenizou. Olha só, diga para a pessoa que está do seu lado: é você que escolhe que pensamento você vai ter. É você que escolhe, irmão. Esse negócio de nós já reagimos por causa do sentimento, ou deixarmos nos levar por causa do sentimento. Sentimento é emoção, mas você não pode fazer as suas escolhas baseadas no sentimento, na emoção rápido. Tudo aquilo que nós falamos de forma precipitada pelas emoções, depois nós nos arrependemos, sim ou não? Sim, eu tenho por experiência, eu faço isso, você faz isso. Então o que temos que aprender? A disciplinar o pensamento, a mente, porque ela é
de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo fala quais são as características da mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, olha só, e a partir daqui eu vou trazer então como você praticar e ser imitador de Cristo. Porque ter a mente de Cristo é ser imitador de Cristo. Olha só, Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo começa dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, age em você. Por que Paulo fala aqui? Interessante, que o texto que nós lemos foi o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo afirma, você tem a mente de Cristo. Agora em Filipenses, para a igreja, ele fala, olha, tenha em vós o mesmo sentimento. Esse é o capítulo 2. Lá na frente, no capítulo 4, ele fala, finalmente, irmãos, firmem os pensamentos naquilo que há de louvor, se alguma virtude há, nisto pensai. Então, olha, a todo momento Paulo está percebendo, e ele está sendo usado por Deus para dizer, olha, os seus pensamentos são justos. Você já tem a mente de Cristo, mas você tem que buscar, escolher, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ter os mesmos pensamentos que Cristo teve. Então, baseado aqui nesse texto que nós acabamos de ler, primeiro conselho para nós imitarmos, porque ele fala, termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, podemos ver aqui, ó, o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui está o primeiro princípio para você praticar a mente de Cristo. O primeiro princípio é, não pense ser superior ao seu próximo. Jesus poderia aqui, ele poderia chegar até José, que era o pai dele, e falar, você quer me ensinar, José? Eu sou Deus. Ele poderia, no meio dos religiosos, falar, olha, quem são vocês para falar da Bíblia para mim? Eu sou Deus. Jesus foi servido. Jesus teve que obedecer às autoridades, obedecer pai, mãe, autoridades, mestres, professores, pessoas no trabalho. Mas quem era ele? O Criador. O Criador, então, ele não pensou como alguém superior ao próximo, mas não, antes ele se esvaziou. É interessante que a palavra aqui, pensar sobre si mesmo, eu encontrei o sinônimo soberbo. E qual é o significado de soberbo no dicionário? Soberbo é quem se comporta de modo arrogante e presunçoso, quem se acha superior aos demais, orgulhoso, arrogante, excessivamente valorizado, elevado, presunçoso, altivo, indiferente, astuto e vaidoso. Esses são os sinônimos para soberbo. Para soberbo. É interessante que também nós podemos encontrar na Bíblia alguns versículos que falam, que nos aconselham a não sermos soberbos. Olha só, o primeiro versículo que eu coloco aqui é Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quem nos lembra isso? Lúcifer, Satanás. Lúcifer caiu por quê? Porque ele quis se colocar no lugar de Deus. Outro versículo, Provérbios 21, versículo 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Lavoura aqui no sentido que os ímpios fazem. Olha só, você como justo, tendo um olhar altivo ou um coração orgulhoso, está sendo comparado igual às práticas que os ímpios fazem. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o nosso coração. Outro versículo que nós encontramos também falando sobre soberba, está lá em Salmos 101, versículo 5, este aqui eu achei forte. Olha só o que diz, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Uou! Por que será que às vezes alguma área da sua vida não vai para frente, não avança?
Por que será? Aquele que murmura do seu próximo às escondidas. Seu chefe é seu próximo, sim ou não? Seu pai é seu próximo? Esposa, marido, pastor, líder? Sim, todos são próximos. O chefe lá, ele é próximo, ele só não é ainda filho de Deus. Nosso presidente Temer é o próximo, sim ou não? Sim, ele só não é ainda filho de Deus. Mas o que eu faço quando eu murmuro? E a palavra murmurar é reclamar. Então, quando eu reclamo do meu chefe, quando eu reclamo das minhas autoridades, quando eu reclamo do meu irmão, quando eu reclamo de alguém, reclamar, não pelo que ele fez, mas estou reclamando da pessoa, Deus está dizendo aqui, olha, eu o destruirei, e aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suporto. Meu Deus, diga misericórdia. Outro versículo, Provérbios 13, 10, está escrito assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Aleluia. É interessante que o texto que nós lemos em 1 Coríntios 2, não sei se vou trazer aqui a sua memória, Paulo começa falando, né, sobre a questão do homem natural e o homem espiritual. O homem natural não entende essas coisas que nós estamos falando, é loucura, mas o homem espiritual entende. E aí ele afirma, olha, nós porém entendemos, porque temos a mente de Cristo. Aí depois ele entra no capítulo 3, eu porém, olha só, vocês têm a mente de Cristo, mas eu porém, eu queria até dar alimento sólido para vocês, mas eu tenho que falar ainda leitinho, porque havendo ainda contenda entre vocês, não é por acaso que vocês são carnais? Porque qual que era a briga entre os irmãos ali? Os irmãos estavam na briga assim, não, eu sou da célula de Paulo, o outro dizia, não, eu sou da célula de Apolo. E o próprio Paulo fala, mas quem é Apolo e quem é Paulo? Porventura fomos nós que morremos por vocês? E vocês por ainda estar com essas picuinhas, não são carnais ainda? Olha só, tendo a mente de Cristo, mas ainda carnal, ainda criança espiritual. Então o que Paulo mostra aqui, que olha, eu mesmo tendo a mente de Cristo, as minhas práticas podem ainda não estar sendo reproduzidas por aquilo que eu penso. A minha mente ainda é carnal. Então, para o meu comportamento, para aquilo que eu falo, se concretizar em algo que edifica, que é de Cristo, eu preciso praticar o exercício de ter a mentalidade de Cristo. Por isso que Provérbios 13:10, da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, um coração soberbo, achar-se então que eu não preciso aprender com ninguém. Achar-se então, quem é esse para me ensinar? Quem é esse para falar na minha vida? Aí é interessante que Paulo falou lá, Filipenses 2, que o Senhor, ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não reivindicou o direito, ele tinha direito. Sim ou não? Ele tinha o direito. Acho que, se não me engano, no Evangelho de Lucas, diz que tinha legiões de anjos esperando uma ordem do Senhor Jesus, para aquele momento que vieram os soldados romanos e os judeus, vieram prender ele, tinha uma legião de anjos, esperando uma ordem dele, era ele dar uma palavra, que aquela legião de anjos destruiria todos aqueles soldados e religiosos judeus, mas o Senhor não usou do seu poder. Antes, o que aconteceu? Ele se esvaziou. Então, o primeiro princípio para eu praticar a mente de Cristo, é eu não ser soberbo, pensar que eu sou melhor que alguém. E é interessante que quando eu penso que eu sou melhor que alguém, e alguém aparece melhor que eu, o que acontece? Qual que é o comportamento? Insegurança. Insegurança. Isso é muito nítido no ambiente de trabalho. É muito nítido. Quando alguém aparece, então você começa o quê? A ficar inseguro. Não, peraí. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Aí, o conselho, então, Paulo fala que Jesus se esvaziou. Qual foi o momento que o Senhor Jesus se esvaziou? O momento que ele se esvaziou foi quando ele, Deus, veio já habitar no ventre de Maria e se tornou homem. Esse foi o momento. Deus se esvaziou do seu poder para ser homem, natural, como eu e você. Então aqui a palavra esvaziar, se esvaziar, interessante, ele se esvaziou e foi servo de todos. Esse é o segundo conselho para você praticar a mente de Cristo. O primeiro conselho é: não seja soberbo, não pense como sendo alguém superior ao próximo. Segundo conselho para você: esvazie-se e seja servo de todos. Esvaziar do quê?
esvaziar-me dos meus sentimentos de soberba, esvaziar dos meus sentimentos de que eu acho ou eu penso que eu sou alguma coisa. Você sabe que à medida que eu me esvazio, eu não diminuo o nível de ofensa, do sentimento de ofensa. Quanto mais cheio, mais ofendido eu fico. Quanto mais vazio, mais ofendido eu fico. É interessante que a ofensa, falta de perdão, rancor, mágoa, enraizam em nossos corações e nos levam a atitudes que nos tiram do centro da vontade de Deus. E Jesus teve tudo isso, irmãos. Jesus estava lá, no momento, teve o povo clamando, hosana nas alturas, elogiou. E depois, o mesmo povo diz, crucificam, crucificam. Jesus teve todo um momento ali para o quê? Para reivindicar, quem são vocês? Por que vocês estão falando isso? Eu agora há pouco, eu fiz um milagre, multipliquei os pães para vocês, eu curei o cego, curei o coxo, ressuscitei o morto, olha o que eu já fiz por vocês e vocês agora falam isso de mim. Jesus se esvaziou, se esvaziou do sentimento de, olha, valorização, recompensa. Mas era legítimo, sim ou não? Sim. Mas Jesus escolheu se esvaziar nesse momento. O que eu quero dizer para você é essa mensagem que eu estou falando para você, ter a mente de cruz, ter a mente de Cristo, essa aqui é a mensagem da cruz. Porque ser igual a Cristo é se esvaziar como Ele. Às vezes você tem direito, você está na sua razão, está tudo certo, mas você vai ter que abrir mão, se esvaziar. É interessante que as lutas e as adversidades e afrontam determinam em que nível espiritual nós nos encontramos. Aquele texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 2, os crentes estavam brigando porque um falava que era de Paulo, ser de Paulo era melhor, e o outro dizia de Apolo era melhor. Então os níveis de luta que você tem determina que nível espiritual você está. Agora se você é daquele, peraí, não, isso aí, esse pensamento não vou deixar, eu vou escolher pensar positivamente em relação àquele irmão. Então à medida que você escolhe, o sentimento vai ser outro, o que você vai dizer vai ser outras coisas, e as suas ações, ou seja, esse pensamento vai se concretizar em boas ações. Em ações não mais de contenda. Na verdade, é escolher pensar. Escolha o que você vai pensar do seu irmão. Escolha o que você vai pensar a respeito das suas autoridades. Escolha o que você vai pensar a respeito do seu cônjuge. Você vai escolher. Uma determinada vez, o irmão falou assim para mim, que ficou, chateado com o outro, porque, poxa, mas eu já ensinei isso para ele, mas eu já falei isso para ele, e ele foi lá e ainda falou outra coisa que não era. E aí essa pessoa ficou indignada, porque e nessa indignação, se ele guardasse esse sentimento de indignação, olha o que iria produzir. O sentimento, primeiro o pensamento, o sentimento, iria se expressar através da fala. Então aí a fala poderia ser um pouquinho mais ríspida, poderia ser um pouquinho mais dura, o comportamento seria outro. Mas aí esse irmão só compartilhou comigo a respeito do sentimento de indignação que ficou com o outro e tal. Eu falei, olha, escolha o que pensar. De imediato veio esse pensamento em você, mas escolha pensar, fazer uma lista dos pontos positivos desse irmão. Porque fala a verdade, nós temos a maior facilidade para fazer uma lista daquilo que é negativo, sim ou não? Essa é a nossa maior facilidade. Se eu pedir para você agora, nesse exato momento, olha, pega uma folha e faz uma lista dos pontos negativos do irmão que está à sua direita e do irmão que está à sua esquerda, eu não tenho dúvida que você, em 1 minuto, ia preencher. Agora, se eu pedir, mesma folha, faz uma lista dos pontos positivos do seu irmão. Aí você ia escrever assim, ele é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Às vezes o elogio dos crentes se resume a isso. Aquele irmão é uma bênção. O que é uma bênção? Fala para mim, o que mais? E o que mais? Aquele irmão é entusiasta, é motivador, olha, me levanta para cima, sempre com palavras de afirmações, sabe? É uma pessoa que acredita, é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa alegre, eu gosto de estar, olha só a lista. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga pelo menos 2 coisas positivas a respeito do seu irmão. Diga agora, rapidinho, vai. 2 coisas positivas que você vê de característica nele.
Vamos lá. Duas coisas. Conseguiu? Tempo esgotado. Tempo esgotado. Foi fácil? Foi fácil. Quando você, olha, eu não tenho dúvida, até a sua fisionomia abriu ao falar dos pontos positivos para o seu irmão. O que eu quero mostrar para você com esse exercício que você fez agora? Que quando vier o pensamento de coisa negativa, de indignação, de ofensa, se esvazie e comece a pensar, escolha pensar positivamente a respeito daquele irmão. Escolha os pontos positivos e não os pontos negativos daquele irmão. Não aconteceu com você agora? Eu percebi que na fisionomia de alguns até se abriram. Falaram até com um sorriso. Ou seja, ao se abrir a sua fisionomia, sabe o que aconteceu dentro de você? Sabe o que aconteceu dentro de você? Se liberou endorfina. Sabe o que é endorfina? Sabe, não sabe? É aquela substância, como que chama? Substância não. Hormônio? Como que chama? É hormônio, né? Me ajudem. É o hormônio lá do prazer. Agora, quando eu escolho pensar negativamente, quando eu fico com aquele sentimento de indignação, aí liberam toxinas sobre o meu corpo. Meu corpo vai reagir àquilo que eu penso. O seu corpo é resposta daquilo que você pensa. E o seu cérebro e a sua mente, ela não é independente, ela é rebelde. Mas é você que escolhe o que vai pensar. Diga, sou eu que escolho o que vou pensar. Outro exemplo de Jesus Cristo, estou no segundo conselho, que é se esvaziar. Olha um exemplo de Jesus Cristo, no momento que ele se esvaziou. Está lá comendo com os discípulos, e Judas combinou que iria trair Jesus com um beijo. Ó, aquele que eu beijar é o mestre. Prendei-o. Judas então chega, junto, atrás dele está os soldados romanos. Judas chega e faz o quê? Beija Jesus. E o cumprimento de Jesus a Judas é: aqui vieste, amigo. Oh! Jesus sabia que Judas era o traidor, sim ou não? Sabia. Até tem nas escrituras dizendo, né, que olha, um de vós vai me trair. Ele sabia, mas Jesus escolheu o ponto positivo de Judas. Ou seja, Judas sendo desleal, sendo traíra, mas ele tinha ponto positivo. E Jesus não deixou a toxina do negativismo habitar nele. Mas o que ele fez? Aqui vieste, amigo. Quebrou as pernas de Judas. Quando você faz isso com alguém que espera, porque o normal é o quê? Peraí, o normal é, ele vai ficar nervoso comigo, não, ele vai pisar na bola, ele vai chegar, vai chutar. O normal é isso. Mas quando você chega de forma contrária, você quebra as pernas. Por que Judas depois chorou, lamentou-se? Apesar que ele se enforcou, ele só teve remorso. Mas a atitude de Jesus levou Judas a refletir. Peraí, eu estou errado. Sabe, irmãos, às vezes eu ouço as frases assim: pastor, eu sou crente, mas não sou bobo não. Como dizendo assim: olha, eu sou crente, pastor, mas eu me defendo, eu sei falar, eu tenho opinião, eu vou para cima mesmo. Mesmo, né? Irmão, tem um momento que você tem que se desarmar e fazer como Jesus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Praticar a mente de Cristo é não pensar que é alguém superior ao próximo. Ter a mente de Cristo, praticar a mente de Cristo é se esvaziar, me esvaziar os meus sentimentos. À medida que eu esvazio os meus sentimentos, eu diminuo o nível de intensidade de ofensa que eu fico dentro de mim. Olha só outro exemplo. Jesus estava lá, a mesma multidão que falou Hosana, Hosana nas alturas, agora fala crucifica, crucifica, crucifica. E Jesus faz o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas vão errar com você, irmão. Você vai ver, pô, ele está errado, pisou na bola, eu estou certo. E aí o negócio é você e Deus. Aquele negócio que ele fez errado com você te gerou um sentimento e um pensamento. Se você escolher esse pensamento,
vai produzir um comportamento em você. Eu escolho pensar, Pai, perdoa. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa meu irmão, porque ele não está sabendo, ele está cego. Ele não está entendendo. Pai, perdoa meu chefe, ele ainda é cego, não sabe o que está fazendo. Perdoa meu irmão, porque ele não sabe ainda o que está fazendo. Ah, irmão, isso produz uma alegria, uma satisfação de nos relacionarmos. Por que existem pessoas, como o apóstolo Paulo falou lá, por que os irmãos estavam lá em contenda? Por que os irmãos estavam brigando, um de Apolo, outro de Paulo, mesmo tendo a mente de Cristo, e Paulo falando, vocês são carnais, vocês são crianças, tendo a mente de Cristo, mas vocês são crianças. Por quê? Com certeza, um estava ofendendo com o outro, eu queria exaltar, olha, não, ser de Paulo, olha, Paulo é o cara, ele é nosso líder, ele que escreveu as cartas, olha, ele viu Jesus. E Apolo? Não, Apolo é o mestre, Apolo nos ensina, Apolo cuida de nós. Então estavam exaltando o que era algo superior um do outro, mas o próprio Paulo não deixou isso subir ao coração. Ele mesmo, ele sabendo do seu currículo, mas ele escolheu, quem é Paulo? Quem sou eu? Porventura, eu morri por vocês? Paulo já deu uma. Eu morri por vocês, o que Paulo está fazendo aqui? Se esvaziando. As pessoas vão te elogiar. Aprenda a receber elogio. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Mas não deixe e não escolha esse pensamento. Não deixe isso subir para o coração. Porque à medida que vem, sabe, as pessoas falando, olha, você é bom, como você toca bem, como você fala bem, olha, como você é legal, isso pode subir para o coração, e você achar que você é isso. Tem uma irmã, que ela estuda psicologia, e o meu conselho para ela, eu falei, olha, estude mesmo, faça psicologia, eu acho muito bacana, eu gosto, legal, não estudei psicologia, mas eu gosto de ler de vez em quando alguma coisa, mas eu falei para ela, mas toma cuidado, porque todos que vão para o caminho da psicologia, em algum momento, eles acham que pode resolver o problema das pessoas só tratando a alma. Percebem que então a solução das pessoas é a alma, é a emoção. E aí você se coloca no lugar de Deus. Só guarde o seu coração em relação a isso. Estude mesmo, aprenda a respeito do comportamento humano, mas nunca se esqueça que os dons, os talentos e tudo que você é, vem de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Olha, podemos aprender também com Jesus Cristo. O que mais podemos aprender? Terceiro comportamento. Então, primeiro, a não sermos soberbos. Segundo, nos esvaziar. E um terceiro conselho que nós podemos aprender com Jesus, olha, aprenda a agradecer as pessoas, pois a ingratidão é filha da soberba. Aprenda a agradecer a tudo, às pessoas, porque a ingratidão é filha da soberba. Chegaram até Jesus para falar, Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes. Para que serve tudo isso? Isso não dá para nada. Olha a multidão que está aí. Já vieram querendo contaminar o pensamento de Jesus. Jesus o que fez? Pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, elevou aos céus e disse, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Graças te dou. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Aprenda a agradecer, irmãos. Aprenda a agradecer as pessoas. Aprenda a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, porque a ingratidão é filha da soberba. Amém? E, por final não, outro conselho aqui, um penúltimo conselho. Como Jesus, um terceiro conselho. Jesus a todo momento, quando os discípulos iam até Jesus, o que Jesus estava praticando? Oração. Jesus estava orando. No momento que ele estava lá debaixo de uma pressão, lá no jardim de Getsemane, o que Jesus estava fazendo? Orando. Jesus levantava pelas manhãs, o que ele fazia? Ele ia orar. E sabe, irmãos, Deus te deu uma arma poderosa. Quantos aqui já oram em línguas? Tem o dom de línguas? Línguas estranhas, não? Tem? Sim? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, está escrito assim, ora, aquele que ora em espírito, em línguas, o seu espírito é edificado, e a sua mente fica infrutífera. O que é ter a mente infrutífera nesse exato momento? É justamente os pensamentos. Porque nós estamos falando aqui o quê? O contraste da mente de Cristo com a mente humana. Foi isso que Paulo falou, um homem natural não entende.
Mas você tem a mente de Cristo, não se deixe levar pela mente natural. Então, como fazer com que a mente natural fique infrutífera? Ore em línguas. Comece a praticar orar em línguas. Eu vou te falar o que eu faço toda vez que eu venho pregar, vou fazer uma visita, vou orar por alguém, vou fazer uma célula. Irmão, é uma luta, um pensamento dentro de mim. Eu escolho pregar, aí no momento que eu escolho pregar essa mensagem, escolho o tema, começo a escrever, já vem na minha mente os pensamentos. Isso aqui o povo não vai entender, você não vai conseguir falar, eu não vou, você não, né? Eu não vou conseguir falar, eu acho que eu não vou conseguir fluir nesse raciocínio, acho que não vai dar certo, eu não orei o suficiente. Olha os pensamentos. Aí sabe o que eu decido fazer? Eu começo a orar em línguas, para que esses pensamentos fiquem frutíferos. Então eu vou orando em línguas, à medida que eles vão vendo, eu vou orando em línguas. Vou fazer uma visita, toda vez que eu vou fazer uma visita, um aconselhamento, eu já vou no carro orando em línguas, até eu chegar à casa da pessoa, eu estou orando em línguas. Porque o pensamento é o seguinte, mas e se eu orar e não nada acontecer? E se eu aconselhar e não for a palavra certa? Os pensamentos, então para que esses pensamentos, e até o pensamento de incredulidade fique infrutífero, eu vou orando em línguas. Eu vou orando em línguas. Para quê? Para que o meu espírito seja edificado. E para que naquele momento, quando eu falar, flua do meu interior, ou seja, flua do espírito e não da minha alma. Quantos entendem o que eu estou falando? Por que alguns, se sentem intimidados para evangelizar, se sentem intimidados para liderar uma célula? Por quê? Porque você ainda está olhando para si mesmo. São os pensamentos. Mas como eu já disse aqui no início, eu vou repetir, você escolhe o que você vai pensar. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu ainda acho que eu sou incapaz, eu ainda acho que eu não falo direito. Então, meu irmão, comece a orar em línguas para esses pensamentos ficarem frutíferos. Diante da pressão, lá do trabalho, diante da situação de adversidade, os pensamentos na hora da batalha, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e agora as contas estão chegando. Meu irmão, eu oro em línguas. Eu oro em línguas. Para quê? Para que esses pensamentos fiquem infrutíferos. Porque eu sou o que penso. E se eu deixar esses pensamentos, se eu escolher esses pensamentos, de fato, eu vou ser um derrotado, vou ser um fracassado, mas eu escolho pensar com a mente de Cristo. E Deus, Ele te deu essa ferramenta. Quantos aqui ainda não oram em línguas? Não oram. Alguns poucos. Mas nós vamos orar por você depois no final, para que você receba esse presente de Deus, porque a oração em línguas é um presente. Pratique isso, comece a praticar, você vai ver que esses pensamentos vão ficando infrutíferos, e o seu espírito vai se edificando, ou seja, você vai se abrindo para aquilo que é de fé, as revelações de Deus, as impressões espirituais, você vai começando a entender a mente de Deus, vai ficar muito mais fácil você compreender. E por final, como Jesus, o quarto e último conselho, pratique apagar da mente os pensamentos negativos. Ô Davi, avança para mim, por gentileza. Eu esqueci até de avançar. Pode colocar todos. Isso. Volta. Obrigado. Esqueci de avançar. Pratique apagar da mente os pensamentos negativos. Teve um momento que Jesus é incomodado por Jairo, e Jairo fala para ele, isso está lá em Marcos 5, minha filha está doente, vem até a minha casa para orar por ela, porque ela vai ser curada. Então Jesus vai, só que no intervalo, no caminho, entra uma mulher, e entra uma mulher que está sofrendo de hemorragia, e toca em Jesus, ela é curada. Jesus, você conhece a história? Jesus fala, alguém me tocou, porque saiu poder, saiu virtude. Então a mulher começa a contar a história toda, e mulher quando conta a história toda, então demora, demora, então ali o trajeto era longo, e a mulher começou a contar a história toda, então demorou. Aí Jesus e tal terminou ali de ouvir aquela mulher e continuou a viagem. Aí chegaram até Jairo e falaram assim, olha, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha está morta. Jairo já poderia pensar assim, poxa, eu cheguei até Jesus primeiro, aquela mulher me atrapalhou, e ela ainda veio contar toda a ladainha, todo o processo do começo. Jairo poderia pensar assim. Ou poderia pensar assim, Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Será que foi porque eu matei alguém ontem? Porque ele já era um centurião romano.
Jairo poderia ficar com sentimento de culpa. Vários pensamentos poderiam passar ali na mente de Jairo. Mas sabe o que Jesus falou para Jairo? Quando falaram para ele que a filha de Jairo estava morta, Jesus falou: calma, a tua filha apenas dorme. Aí Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, eu escolho pensar positivamente, mas eu tenho que expressar através do que eu falo. Porque como que eu expresso o que eu creio? 1 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Como que eu expresso o que eu creio? É falando. Então, na mente de Jairo, ao receber a notícia que a filha estava morta, é como eu te disse, os vários pensamentos vieram. Poxa, acho que eu sou culpado, acho que eu estou colhendo o mal que eu pratiquei, porque eu sou soldado romano, aquela mulher, Jesus não foi a tempo. Irmão, quando acontece de você fazer uma oração a Deus e acontece o contrário, como é que fica a tua mente? Não fica cheia de dúvida? Às vezes não vem também pensamento de acusação? Poxa, será que sou eu errado? Será que tem alguma coisa errada de mim? Não são esses pensamentos que vêm sobre a sua mente? Sim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Escolha pensar positivamente, mas fale. Vamos lá. Toma um exemplo. Você está aí em busca de um emprego. Aí amanhã, segunda-feira, você vai para a entrevista. Aí tal, você super entusiasmado, né, com um sentimento positivo, com otimismo. Aí na quarta-feira te ligo: olha, eu quero te agradecer, fulano, pela sua participação, mas você não foi aprovado no teste. Qual é o pensamento? Deus, e agora como que eu vou pagar minhas contas? Não, só tem, não, tem alguma coisa errada comigo. O Senhor, o que eu preciso fazer mais? E vários pensamentos. Porque não deu certo, e a resposta de oração não foi atendida naquele momento. Aí, nesse momento, ao invés de falar o que veio de imediato um pensamento, eu vou falar o que creio. Eu sou homem próspero. Eu sou abençoado. Se esta porta não se abriu, é porque o Senhor tem uma porta melhor para mim. E eu vou prosperar onde eu entrar. Eu escolho o que pensar. Você escolhe o que você vai pensar. Você escolhe o que você vai pensar, meu irmão. Como que nós praticamos apagar da mente os pensamentos negativos? É confessando o que creio. Falaram para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. Jesus chega: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não ficou assim: olha, pense positivo, vai dar certo. Você não vê Jesus falando isso, vai dar certo. Não, Jesus falava o que cria. E acontecia. Pastor, mas está difícil, o sentimento é forte. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Fala lá que Elias, o profeta, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Quais sentimentos? Dor, angústia, preocupação, desânimo. Elias estava num processo assim. Teve um momento que Elias, o profeta, desafiou a rainha e mandou fogo do céu. O fogo do céu destruiu todos os profetas de Baal. E aí a rainha se levantou para mandar matar o Elias. Aí Elias, então, depois de ter sido usado por Deus, se esconde numa caverna, em melancolia, em depressão. Ele desejou a morte. Elias, depois de ter sido usado por Deus, depois de ter visto o milagre, ele desejou a morte. Por que eu estou trazendo o exemplo de Elias agora? Porque, irmão, você não está, alheio a ter esses pensamentos de morte. Você não está alheio a ter esses pensamentos, de melancolia, depressão. Não, você também está sujeito. Eu também estou sujeito. Todos nós estamos sujeitos. No entanto, todavia, é você que vai escolher o que vai pensar. Elias estava lá, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas o que diz Tiago 5? Que ele orou. Porque ao orar, eu vou falar o que creio. Eu não vou procurar alguém para falar e chorar das minhas pitangas. Não, eu vou falar o que creio. E vou convidar alguém para já orar comigo e ligar aqui na terra também o que creio. E assim, ao que ligarmos, o que 2 ligares aqui na terra, terá sido ligado também lá nos céus. O que você crê a respeito do seu trabalho?
a respeito da sua vida sentimental, reprograme os seus pensamentos. Comece a reprogramar os seus pensamentos. Às vezes, olha, eu vou falar para você, como pai. Pais, comece a reprogramar os pensamentos dos seus filhos. Às vezes eu vejo pais assim, o menino está subindo correndo, a menina está subindo correndo, o menino está lá correndo, aí o pai já fala, dispara assim, fulano, cuidado, você vai cair. Eu estou sendo positivo? Eu estou mandando uma mensagem para a mente da criança que ele vai cair. Eu entendo a boa atitude. É o seguinte, ela toma cuidado, porque você pode cair. Mas a mensagem não é essa. A criança recebe e a forma como é falar, fulano, cuidado, você vai cair. Irmãos, comecem a confirmar, você pai, comece a confirmar a identidade do seu filho. Você tem a mente de Cristo, já já eu vou chegar em você. Antes eu quero falar da sua casa. Comece a confirmar a identidade, sabe, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Sim, minha esposa é mulher sábia, é que edifica o nosso lar. Sim, meu filho, você é forte. Às vezes eu estou vendo meu filho correndo, ele cai. Por vezes, alguns irmãos aí já viram, ele cai e chora. Na hora que eu pego ele, só amparo e falo, filho, você é forte. Tudo bem? Onde está doendo? Só isso. Mas não o repreendo porque ele estava correndo. E se ele está correndo, subindo e descendo aqui, também não vou falar, filho, para, que senão você vai cair. Não, vou deixar. Porque faz parte. É criança. Tem energia, quer correr. Eu vou ficar reprimindo ele? Não. Pelo contrário, vou confirmar, você é forte. Teve um dia desse que meu filho chegou em casa, todo assim meio choroso, com o primeiro desenho que ele fez, né, pintando. E ele falou assim, pai, mãe, as meninas lá na escola falaram que esse desenho é feio, que eu pinto errado, que eu pinto feio. Aí nós olhamos assim, filho, que desenho maravilhoso. Nossa, como você pinta bonito, filho. Você é muito inteligente, você é esperto. O que eu estou fazendo? Estou reprogramando a mente dele, porque lá na escola, no ambiente, que programação tentaram colocar nele, porque a nossa mente é um software, né? Olha só, quiseram colocar essa programação, você é um derrotado, você é um fracassado, você não faz direito. E ele sentiu 4 anos, sentiu bullying, né? Foi bullyingado na escola. E ele vai ser, porque a escola é uma selva e eu não vou estar lá para protegê-lo, mas eu vou confirmar a identidade dele, de tal modo que quando isso acontecer de novo, ele não vai mais ficar ofendido. E de fato, a pastora está aí para confirmar. Isso aconteceu uma vez somente. Nunca mais. Ele voltou, chegou em casa choroso porque falaram algo dele, né? Porque falaram que o desenho está feio. Não, por quê? Porque ele está recebendo uma nova programação na mente. Você pode, você consegue. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, eu falo para ele, nosso valor em casa é, você consegue. Não pode desistir. Aí um dia desse, eu precisava fazer alguma coisa, não lembro o que era, e eu falei para o pastor, olha, isso aqui eu não consigo. Ele chegou em mim e falou, pai, não pode desistir. Ou seja, está reprogramando a mente. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós, infelizmente, dentro de casa, nós não tivemos essa formação. Aí você chegou agora, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E ainda, talvez você está em luta com um comportamento que foi gerado, né, formado, inserido dentro de você. Pessoas falaram, você nunca vai ser nada na vida, você é um burro, você não consegue. Olha dos seus irmãos, olha, o teu vizinho faz melhor que ele, o filho do Beltrano faz melhor que você. E você cresceu ouvindo essas coisas. Aí você agora tem um comportamento que é expressão daquilo que você pensa e que foi inserido em você, que eu não posso, não consigo, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você está aí com a mente de Cristo, cheio de Deus, mas com comportamento ainda natural. Você tem a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Como pessoa, como indivíduo, você, como que você reprograma a sua mente? Irmão, comece a ler, leia. O cérebro é um músculo e precisa ser exercitado. Leia a Bíblia. Decida ler a Bíblia logo pela manhã cedo. Decida meditar nas Escrituras. Josué 1:8 diz,
Deus falou para Josué: medita nas escrituras dia e noite, e tenha cuidado de fazer o que nela tudo está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Leia e pense nas escrituras. Você está reprogramando a sua mente. Veio o pensamento negativo, ora em línguas, para que esse pensamento fique infrutífero. Pois uma situação adversa sobreveio sobre você, fale o que você crê e não o que você sente. Porque Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, orou e Deus ouviu. Quero encerrar? A equipe do louvor pode subir aqui já, por gentileza. Vou encerrar com uma historinha, um fato que aconteceu. Encontraram uma cadela, uma cachorra. Na verdade presenciaram, né? Uma cadela em que ela estava prenha e ela foi atravessar a rua e infelizmente um carro atropelou ela. Gostou do efeito especial? Atropelou a cadela. E aí ao atropelar assim a cadela, ela foi arrastando, porque as duas patinhas quebraram, as duas patas traseiras quebraram. Ela foi se arrastando até o outro lado. Uma pessoa a encontrou e aí levou para o veterinário. E aí essa cadela foi tratada e tal, só que ela ficou deficiente e ficou andando arrastando. Essa cadela então estava prenha e aí veio a dar à luz aos filhotes. Aí os filhotes nasceram. Aí esse camarada que adotou essa cadela então, passado algum tempo, presenciou que os filhotes estavam andando também com as patinhas traseiras arrastando. Aí ele achou estranho, ele pensou: será que o atropelamento causou algum dano nos filhotes que estavam lá na barriga também? Aí ele pegou os filhotes e levou no veterinário. Aí o veterinário analisou e falou: olha, não, o diagnóstico aqui, esses filhotes estão saudáveis, eles estão perfeitos. Aí logo ele chegou à conclusão: eles estão fazendo o que vem a mãe fazer. Então veja só, a mente dos cachorrinhos foi condicionada àquilo que eles estavam vendo. Bom, se a minha mãe está andando assim, então o jeito de andar é assim também, então eles começaram a andar assim também. Irmão, onde essa história faz sentido para você? Que talvez no ambiente onde você nasceu, você não presenciou os seus pais, o seu pai dando amor para sua mãe. Talvez você, no ambiente que você nasceu, você não presenciou os seus pais dando amor para você que é filho. Talvez o ambiente onde você nasceu, você veio de um ambiente onde as pessoas era só briga, era um xingando o outro, falando alto, menosprezando, e ninguém estava nem aí para ninguém. E agora você se converteu. Aleluia! E você tem a mente de Cristo, mas você ainda está com comportamento imitando aquilo que você viu lá na sua casa. Você não é essa pessoa. Você é filho de Deus. Você não é vítima. Você é vitorioso em Cristo. Coroado de favor. Abençoado. Perdoado. E pertence a uma família de muitos irmãos. Quando você casar, você vai ter a oportunidade de ser a mãe ou o pai que você gostaria de ter. Senhor, eu não recebi, sabe, não cuidaram de mim. Irmão, escolha o que você vai pensar. Lembre-se, você tem a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Aleluia, diga aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Ou melhor, coloque a mão sobre a sua mente. E você vai orar agora declarando sobre a tua vida. Você vai declarar o que você crê. Eu não sei em qual área, sabe, os pensamentos negativos, pensamentos naturais estão tentando fazer com que você escolha, estão tentando levar você a ser quem você não é. Você não é alguém natural, você é espiritual, você é filho de Deus. Então agora confesse: eu criei, por isso aqui falei. Decida crer, agradeça.